Gente, é com muita alegria, um senso profundo de privilégio e gratidão a Deus que eu estou dando início ao curso sobre História do Cristianismo. Então, essa é uma aula introdutória sobre esse tema absolutamente fascinante, comovente, perturbador. Por quê? Olha, permita-me apresentar uma justificativa teológica para o meu entusiasmo pela história do cristianismo. A justificativa deve-se ao que o próprio Senhor Jesus prometeu para a geração subsequente de cristãos, de discípulos seus. Ele declarou que derramaria o Espírito Santo sobre a igreja. E foi o que aconteceu após a sua morte, ressurreição e ascensão aos céus. Ele declarou que o Espírito Santo ajudaria as gerações futuras de cristãos a se lembrarem de tudo aquilo que o Senhor Jesus havia ensinado aos seus discípulos. É bem verdade que essa promessa se cumpriu de uma forma toda especial na vida dos apóstolos. Contudo, é evidente que essa graça foi derramada sobre os apóstolos a fim de que os cristãos do futuro tivessem acesso ao que Cristo ensinou. E não resta a mínima dúvida que o Espírito que inspirou aos apóstolos é o mesmo Espírito que hoje socorre a igreja a fim de que ela, mediante sua obra de iluminação, entenda o que foi registrado nas Sagradas Escrituras do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Então, é uma história fascinante sob esse ponto de vista. Sabe? É porque, se soubermos divisar a ação do Espírito nesses 2000 anos de história, nós tomaremos conhecimento dessas manifestações inequívocas do amor de Deus, mediante as quais ele guardou sua igreja. E até hoje faz com que se cumpra a profecia de Cristo. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Agora, cabe uma pergunta, entre tantas que emergem quando nos propomos a estudar a história do cristianismo. O cristianismo venceu. Ao olharmos para esses 2000 anos, podemos dizer que ele saiu vitorioso na batalha contra os inimigos dos seres humanos, o mundo, a carne e as forças das trevas. Nós podemos dizer que quando nos dedicamos à busca por resposta para essa questão, nós podemos declarar que o cristianismo saiu vitorioso. Do ponto de vista da sua preservação, da sua expansão, do fato de que ele está em todos os continentes e que no decurso desses 2000 anos alcançou bilhões de seres humanos, levando bilhões à fé, forjando instituições, moldando culturas, salvando vidas, trazendo esperança à humanidade, humanizando as relações humanas. Então, nós podemos dizer que ele saiu vitorioso porque, quando pensamos no seu início pouco promissor, ora, uma religião, vamos assim dizer,
que começa numa nação pouco conhecida, que é vista como seita de uma religião. Quer dizer, uma corrupção do judaísmo, fé professada por pouquíssimas pessoas no primeiro século. Inicia-se com um carpinteiro, que não nasce e não é criado em Jerusalém, Atenas ou Roma, mas que nasce em Belém, é criado em Nazaré, e que se dedica à vida pública durante apenas 3 anos, nos quais ele se associa a gente simples, a pescadores de um lago no norte de Israel chamado Mar da Galileia. Ele não conta com o endosso filosófico dos gregos, o apoio da religião oficial da região onde nasceu. Pelo contrário, a liderança das instituições religiosas de Israel trabalharam duro visando a morte de Cristo. Ele não tem o apoio de nenhum rei, de nenhum soberano. Nasce contando com a inimizade do Império Romano. E hoje está espalhado pelo planeta, com igrejas dia após dia sendo plantadas, e homens e mulheres se submetendo intelectual e moralmente à mensagem de Cristo. Por outro lado, temos que reconhecer que o cristianismo jamais alcançou seus próprios ideais. E que em não poucos momentos da história, suas igrejas, ou a corrupção do ideal de Cristo para a vida da igreja, se afastou do sonho cristão, tornando-se, assim, essas igrejas, essas instituições, bem como, obviamente, os seus pensadores, inimigos do próprio Cristo. É fato fora de controvérsia que o maior inimigo do verdadeiro Cristo é o ídolo chamado Cristo, criado por teólogos, bispos, padres, pastores, que botaram na boca de Cristo o que Cristo jamais falou. Então, é fato que essa igreja se envolveu... Só um minutinho aqui que está tocando o telefone, eu sempre desligo. Só um minutinho aqui, gente, está tocando o telefone, eu vou ter que desligá-lo agora. Ai, 1000 perdões, eu não vou parar a aula aqui, gravar tudo de novo. Eu vacilei, eu dei um mole. Tenho 2 telefones, um eu estou usando para gravação e o outro acabou de tocar sem que eu tenha preparado para tal. Mas vamos lá, vamos prosseguir. Deixa eu retomar o fio da meada. Meu Deus, sobre o que eu estava falando? Bom, eu estava comentando sobre o fato de que as igrejas que levam o nome de Cristo jamais alcançaram o ideal de vida cristão na extensão, quer dizer, o ideal de vida cristã na extensão em que poderia alcançar. E em não poucos momentos
essas igrejas se voltaram contra Cristo, sua mensagem, e marcando de uma forma profundamente hedionda a história da humanidade. Porque é hediondo pensarmos nas cruzadas, né? Quer dizer, é hediondo quando pensamos nas cruzadas, quando nós pensamos na Inquisição. E nas vezes em que essa igreja se colocou ao lado do poder secular, endossando estado de exceção, fornecendo teologia para justificar o absolutismo, incensando modos de produção, relações trabalhistas que tornavam ou que tornaram a vida da classe trabalhadora um suplício. Agora, nada, sem a mínima dúvida, causou tanto impacto na construção dos valores da humanidade, moldou em tal extensão as instituições das quais depende o funcionamento da sociedade, produziu tamanho volume de obras de solidariedade e consolou tanta gente no decorrer dos séculos como o cristianismo. Pense na história da humanidade sem a luz do Evangelho. E por que não dizer, sem essa gente imperfeita, que, contudo, chora pelas suas imperfeições e que insiste em dizer que é seguidora de Cristo. Então, trata-se de uma fé cujos fundamentos têm como marca principal não apenas um conjunto de ideias, embora isso esteja envolvido, mas um conjunto de fatos. O cristianismo, ele depende tanto da doutrina para se manter de pé e se tornar distinto das demais religiões, quanto ele depende de fatos históricos. O cristianismo insiste em declarar que no tempo e no espaço, o Criador da nossa galáxia, da Via Láctea, o Criador da galáxia de Andrômeda, o Criador do universo, na pessoa do seu Filho, se manifestou a nós de modo encarnado, a fim de nos redimir e revelar o seu ardente amor pela espécie humana. Então, trata-se de algo extraordinário, é um fato. Veja, o cristianismo e a sua história são fatos que precisam ser encarados por nós sem preconceito. Está aí. A história de que surgiu entre nós um ser humano extraordinário, o próprio Filho de Deus, nascido de uma virgem, um ser humano tão encantador a ponto dos seus melhores amigos, quando ele morreu, chorarem amargamente e declararem que não viram dolo na sua boca, que a todos amou de verdade e que revelou uma paixão pelo Pai jamais encontrada entre os da nossa espécie. Então nós estamos diante desse fato, de que passou por esse planeta alguém que deixou como legado algo como o Sermão da Montanha, por exemplo. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os
que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Olha, não é possível que esse poema ético tenha saído da mente de um louco, ou que tenha sido proferido por um mentiroso. Então, todos temos a obrigação de sair em busca da resposta para uma questão central. Jesus Cristo é quem declarava ser? Ou nós estamos diante de um louco ou de um mentiroso? O que não dá é para nós dizermos tão somente que ele foi um bom homem, como nos lembra C.S. Lewis. Porque um bom homem não pode aceitar a adoração que Tomé prestou a ele. Senhor meu e Deus meu. E Tomé não foi repreendido por isso, quando se dirigiu a Cristo nesses termos. Um bom homem não pode dizer: os teus pecados estão perdoados. Quem me vê a mim, vê o Pai. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Eu e o Pai somos um. Estamos também diante do fato referente aos seus milagres. Está registrado nas narrativas do Novo Testamento que esse carpinteiro operou obras extraordinárias. Deu vista aos cegos, fez paralítico andar. Meu Deus, ressuscitou seres humanos. E ele próprio venceu a morte. E em conexão a isso, nós temos a história da relação dos seus discípulos com ele, ao longo desses 2000 anos. Então, esse é um outro fato que deve chamar a atenção de todos nós. Como explicar a presença nesse planeta de gente tão encantadora, tão doce, sabe? Cuja mensagem e testemunho marcaram indelevelmente a história da humanidade. Pense na história da humanidade, sabe, privada de um homem como Agostinho de Hipona, o Santo Agostinho. Pense no mundo sem Johann Sebastian Bach, sem Nicolau Copérnico, Galileu Galilei. Pense no mundo sem Martin Luther King. E poderia multiplicar os exemplos que apontam para o fato de que alguns dos seres humanos mais encantadores que passaram por esse planeta professavam fé em Jesus Cristo. Então, agora, sua interação, a interação do cristianismo com o mundo, faz com que a igreja assuma modos de expressão singulares, característicos de cada geração. Então, é impressionante o colorido dessa igreja. As mais diferentes formas de expressão no decorrer dos séculos dessa mesma fé, nas mais diferentes culturas, classes sociais e períodos da história da humanidade. Tá? Períodos marcados pela presença dos mais diferentes modos de produção e sistemas de governo. Bom, a história da expansão do cristianismo é outro fato absolutamente encantador, fonte de inspiração e perturbação para todos os cristãos. Tomarmos conhecimento
da forma como essa fé se espalhou pelo planeta. Sabe? Meu Deus, é nós nos familiarizarmos com a decisão de homens e mulheres de deixarem suas pátrias, se privarem do convívio com as pessoas que mais amavam, a fim de cruzarem oceanos, com o propósito de levarem seres humanos a provarem da alegria que os cristãos intimamente conhecem, fruto da sua comunhão íntima com Cristo. Bom, vamos ter uma longa jornada. Meu Deus do céu! O que nos aguarda para os próximos meses é algo absolutamente fascinante. E eu não tenho a mínima dúvida que, com contato com essa história, nós vamos ser profundamente transformados. Nós, pela graça divina, vamos aspirar a alcançar os ideais daquelas gerações que podemos dizer que se aproximaram do sonho de Cristo. Certamente nós vamos aprender com os erros dos cristãos, com os impressionantes equívocos cometidos pela igreja em nome de Cristo. Não há mínima dúvida de que nós vamos igualmente ser mais simpáticos às diferentes vertentes de expressão da fé cristã, dentre aquelas que têm um forte compromisso com a inspiração das Sagradas Escrituras, uma vez que em todas essas correntes há muita imperfeição e erros nas biografias dos seus grandes representantes. Mas é isso. Olha, então eu estou super animado, mas assim, como eu disse no início da aula, tomado de senso de privilégio. É um privilégio falar sobre essas coisas, e gratidão por Deus ter me concedido graça para poder falar sobre a história da minha própria fé, que me alcançou, me transformou e que me fez também fazer parte dessa história, o que é também motivo da minha mais profunda gratidão a Deus.